Que Ele não venha fazer a vontade humana, mas que Ele venha fazer a vontade tua, Deus. Fala conosco por meio da palavra, em nome de Jesus. Saia do Logos, palavra escrita, e seja rema, palavra revelada ao coração do teu filho. Entrego ele e a igreja em tuas mãos. Dê uma salva de palmas. Pode aqui com a paz do Senhor? Só da igreja com a paz do Senhor? Amém! Isso, povo de Deus. Muito bom estar aqui na frente. Saber que é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor. Mas eu creio, queridos, que aqueles que buscam, leem, interpretam, aqueles que meditam na palavra, sempre tem algo para entregar para a igreja, né? E aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu tenho certeza que eu vou passar totalmente para a igreja. Eu não vou deixar nada no meu coração, pode ter certeza disso. Viu? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Um texto bem conhecido dos irmãos. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. É o antepenúltimo livro do Velho Testamento, número 36º livro do Velho Testamento. À medida que os irmãos encontrarem, eu peço, por favor, se coloquem nos seus pés, em nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Quem já encontrou, ajuda o irmão. Quem ainda não encontrou, quem não tem Bíblia, reparte a irmão do teu lado, em nome do Senhor Jesus. Vou esperar que todos encontrem, porque a Bíblia fala que amém, glória a Deus. Para partilharmos o alimento. Amém? Amém. A epígrafe do texto diz assim: a glória do segundo tempo. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Repitam comigo a parte A do versículo 9, por favor, no 3. 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Mais uma vez, mais forte agora. 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Amém?
Estou muito feliz, amados. Acima de tudo, eu agradeço ao Senhor, agradeço à igreja por ter me recebido muito bem, viu? Confesso que fiquei muito surpreso com a recepção dos irmãos, é muito amável, né? Muito amável a recepção dos irmãos. Estou muito feliz, viu, em estar aqui na igreja. Eu creio que, assim como o Senhor tem abençoado, Ele irá abençoar muito mais, né? Aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós temos que fazer com coragem, com força, com dedicação, porque Ele nos faz prosperar. Amém? Vamos àquilo que nos interessa, que é a palavra. Queridos, quando se fala do profeta Ageu, a primeira ideia que precisamos ter na nossa cabeça é que o profeta Ageu foi um dos 3 profetas que profetizou no período pós-exílico, ou seja, foi um dos 3 profetas que profetizou depois do cativeiro de Jerusalém, depois do cativeiro de Judá, quando foi deportado para a Babilônia. E como foi um profeta que profetizou depois do cativeiro, a responsabilidade era muito maior do que a dos profetas que profetizaram antes. Por quê? O povo estava voltando e precisava de ânimo. O povo estava voltando, apesar que estava feliz, conforme nós lemos no Salmo 126, que ele fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo estava feliz porque havia voltado do cativeiro, porque havia voltado da deportação na Babilônia. Porém, ficou muito complicado. Para nós entendermos essa mensagem, nós precisamos voltar um pouco na história. Cerca do ano de 586 a.C., o rei da Babilônia, conforme você conhece a história, o rei Nabucodonosor, invade a cidade de Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul, ou seja, do Reino de Judá, e leva consigo todo o povo cativeiro de Jerusalém. E não só isso, além de levar o povo cativeiro para a Babilônia, o rei destrói o templo, derruba os muros, leva todo o ouro que estava no templo para a Babilônia. Mas conforme profetizado por muitos profetas antes do cativeiro, principalmente Jeremias, ele fala que o cativeiro vai ter um tempo. Ele fala: olha, vocês vão ser levados cativos, porque precisa aprender, precisa entender que não existe outro Deus além do Senhor que vos tirou da terra do Egito para a terra que emana leite e mel. E o povo entende, o povo fica desesperado, mas o povo entende, está certo, vamos ser levados cativeiro. Agora você imagina comigo, queridos, um povo que era bem visto diante de todas as nações adjacentes, um povo que era respeitado por uma nação forte, um povo que era visto e era: não pode mexer com Israel não, porque nós sabemos que vamos perder, porque sempre quando vamos lutar contra o povo de Israel, uma força sobrenatural nos derrota. O povo sempre olhava dessa forma para a nação de Israel. Agora você imagina comigo, todo aquele povo sendo levado cativo para a Babilônia, amarrado e acorrentado. Você consegue imaginar o povo de cabeça baixa, andando, levando chicotada, porque o povo era assim, era andando, era cerca de 400 a 600 quilômetros de distância de Jerusalém a Babilônia. Imagina andar isso a pé, amarrado, sendo chicoteado. Agora o povo que antes havia tomado uma terra que emana leite e mel, agora está sendo deportado como escravo para uma terra desconhecida. É tanto que no Salmo 137 ele fala bem assim: quando nós estávamos lá na beira do rio Quebar, nós clamávamos: quem dera nós estivéssemos na nossa terra. E aqueles que nos levaram cativos diziam: por que vocês não cantam o hino do Senhor? E nós falávamos: como poderíamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Agora eles estavam em terra estranha. Mas seja que no ano de 535 a.C., o Senhor levanta um rei inimigo, Medo-Persa, chamado Ciro. Repita comigo: Ciro. E no ano de 535 o Senhor levanta esse rei, e ele toma a Babilônia. E por conhecer a lei, ler as crônicas dos reis, ele conheceu o povo de Israel. Então ele permite que parte do povo que estava cativo na Babilônia voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Naquela época tinha um governador de Judá chamado Zorobabel, que é o que nós acabamos de ler. Já não era mais rei. Por quê? Porque Israel já não era mais nação. Israel estava sob poder de uma outra nação, então não podia ter rei.
e sim governador. Então o governador da época era Zorobabel. Então o rei Ciro dá uma ordem: sim, você pode voltar, volte para Jerusalém e vou liberar 50.000 do seu povo para poder reconstruir o templo. Agora imagina, Zorobabel, juntamente com o sumo sacerdote Josué, pega 50.000 do seu povo e volta para Jerusalém. Eles voltam cantando, voltam alegres, voltam felizes, porque o Senhor permitiu que eles voltassem para reconstruir o templo do Senhor. Estão felizes? Vamos reconstruir o templo do Senhor. Ah, que alegria! Mas só que quando eles começam a reconstruir o templo do Senhor, que estava destruído, alguns reis, inclusive aquele povo que estava habitando em Jerusalém, por quê? Porque existia a capital do reino do norte, que era Samaria. E no ano de 722, quando o rei da Síria invadiu Samaria e levou o povo de Israel cativo para a Síria, ele colocou outros povos para habitar em Samaria. Ou seja, vários povos habitaram em Samaria, que era a capital de Israel. Por que existia o reino do sul e o reino do norte? Você conhece a história quando Salomão pecou e no reinado do seu filho o Senhor dividiu o reinado em 2. 10 tribos ele entregou para o servo de Salomão, que era Jeroboão, e 2 tribos ficou com Roboão, que era o filho de Salomão, e ficou conhecido como Reino do Sul, que era a nação de Judá, e o Reino do Norte, que era a nação de Israel. E o Reino do Norte foi levado primeiro cativo para a Síria, no ano de 722, e cerca de 200 anos depois, o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. E agora Samaria está habitada por outros povos, vários povos. E quando o povo volta, eles estão reconstruindo o templo. O povo de Samaria chega para Zorobabel e fala assim: Zorobabel, nós também queremos reconstruir o templo. Nós também queremos fazer junto contigo. E Zorobabel fala: não, vocês não podem reconstruir o templo conosco. Nós somos servos do Senhor. Somos filhos de Deus e vocês não podem reconstruir o templo do Senhor. Somente nós que somos filhos legítimos. Entenda, queridos. Somente os filhos de Deus têm direito com Ele. Ele voltou. Aí Zorobabel fala assim: vocês não podem. O povo fica indignado e começa a anunciar: olha, estão reconstruindo o templo do Senhor, estão reconstruindo o templo do Senhor. E essas palavras chegam aos reis adjacentes da nação de Israel. Então o povo vai, os reis adjacentes voltam até Zorobabel e falam assim: quem foi que permitiu vocês reconstruírem o templo? E Zorobabel explica toda a situação. Mas só que os reis não ficam de bom grado com isso. O que é que eles fazem? Começam a escrever cartas a outros reis para impedir a reconstrução do templo. E os reis falavam bem assim: ei, quem foi que permitiu que esse povo viesse para a sua terra para reconstruir o templo deles? Será que vocês não veem que esse povo no tempo passado era um povo rebelde? Era um povo que causava discussão e problema para todo mundo? Se acaso vocês não estão entendendo, olhem nas crônicas dos vossos pais e vocês vão ver o quanto esse povo causou problema para todas as outras nações. E foi o que aconteceu, queridos. Os reis começaram a olhar nas crônicas e viram que a nação de Israel não era brincadeira não. Onde passava deixava destruição. Viram que a nação de Israel não deixava nada em pé. Onde passava destruía tudo, porque é assim o Senhor, né? O que é que aconteceu? O rei não ficou satisfeito e falou: tá bom, pode parar a construção do templo. Ou seja, o povo de Israel voltou para Jerusalém, ficou somente um ano construindo o templo. E o rei falou assim: podem parar a reconstrução do templo. No ano de 536 a.C., o povo para a reconstrução do templo totalmente. Outros soldados vão para Jerusalém e começam a maltratar o povo de Israel. Agora você pensa comigo, queridos. O povo já havia sofrido tanto lá na Babilônia. Agora o povo volta com esperança no coração de reconstruir o templo do Senhor para voltar a adorar a Deus no seu santo templo. E agora não conseguem mais reconstruir o templo. Imagina a dor no coração daqueles homens. Será que o Senhor nos esqueceu? Será que Deus não está lembrando de nós? Será que o Senhor que nos permitiu voltar do cativeiro se esqueceu da gente e agora está nos fazendo perecer diante desse povo novamente? 16 anos que passaram. No ano de 519, o Senhor levanta um profeta sobre a terra. No ano de 519, um profeta que havia nascido no cativeiro, que é o profeta Ageu,
cujo significado do seu nome é festivo, porque provavelmente ele nasceu no dia festivo, em uma das festas de Israel. E um profeta que nasceu no cativeiro é levantado sobre Israel. E o Senhor fala assim: vai lá, profeta Ageu, vai lá e profetiza para o povo que eu tenho grande coisa para esse povo. 16 anos depois, no ano de 519, o profeta Ageu se coloca no meio do povo. Ei! Até então ninguém tinha falado nada, o profeta nenhum tinha falado nada. Então o profeta Ageu se coloca de pé, levanta a mão e fala: ei! Assim diz o Senhor. O povo se assusta. Vixe, faz tempo que Deus não fala. Faz tempo que Deus não está falando mais nada. E agora esse profeta, vamos ver o que é que Deus tem para falar para nós. E quando o profeta se coloca de pé, o profeta fala bem assim: ei, quem dentre vós viu o primeiro tempo? Olha que pergunta um tanto retórica do profeta. Por quê? Porque provavelmente se existia alguém ali no meio que esteve em Jerusalém 70 anos atrás, ele tinha provavelmente mais ou menos 10, 12 anos, então ele não lembrava literalmente do templo. Ele não sabia, mas o profeta sabia porque o Senhor já havia revelado para ele. Queridos, o templo de Salomão era muito grande. Era enorme. Muito, muito grande. Ele fala: quem dentre vós viu o primeiro templo? Por acaso não é esse templo menor comparado àquele primeiro? E o povo fala assim: onde é que esse profeta está querendo chegar? O que tem a ver o primeiro templo com agora? O povo não está deixando a gente trabalhar. O que tem a ver o primeiro templo com esse templo agora? E o profeta está falando assim: olha, prestem atenção, que a glória que vai ser derramada sobre esse último templo, olha, presta atenção, queridos. O profeta não fala, a glória não vai ser derramada sobre esse segundo templo. Ele fala sobre o último templo. Repita comigo: último templo. A nossa palavra vai ser baseada nessa frase. O último, a glória da última casa, não da segunda casa. Repita comigo: a glória da última casa. Isso. Então ele fala assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E o povo se anima: ah, eita glória. Sabe por quê? Porque o templo que estava sendo reconstruído era pequenininho comparado ao templo de Salomão. Era como se fosse... Aqui era o templo que estava sendo reconstruído, e esse é o templo de Salomão. Imagina o tamanho. E o povo não estava entendendo. E ele fala assim: olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E o povo se anima: vixi, vamos continuar reconstruindo o templo. E então o profeta se levanta para reanimar o povo. Mas, queridos, essa palavra não foi literalmente para aquele povo. Essa palavra que o profeta havia dado não foi para o povo de Israel. Essa promessa alcança a mim e a você. Como assim, Vinícius? Que glória é essa? Que templo é esse? Nós vamos entender agora. E o povo anima: vamos reconstruir o templo. Vamos reconstruir o templo. O rei Dario, que se levanta agora como Medo-Persa na Babilônia, ele permite que o povo reconstrua o templo. Foi justamente quando Neemias volta do cativeiro. Foram 3 idas também. A primeira foi no ano de 535, a segunda no ano de 525 e a terceira no ano de 520 a.C. 3 vezes o povo voltaram, e sempre para reanimar o povo, para reconstruir o templo. A última vez foi para reconstruir os muros do Senhor, certo? E o povo reconstruindo o templo: vamos reconstruir o templo. Mas só que eu entendo, conforme o Senhor havia falado para Moisés lá no monte, no livro de Êxodo, no capítulo 25 a 26, quando o Senhor fala bem assim para Moisés: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo para me habitar no meio do povo, certo? Moisés fala: tá bom, vou construir o tabernáculo. Moisés recebe a arquitetura toda do templo, ou do tabernáculo, tudo certinho. Ele convoca 2 arquitetos para construir o tabernáculo do Senhor. E nós sabemos que existia 2 partes. Era o santo lugar, certo? E o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. No santo lugar existia ali 3 coisas, que era a mesa dos pães asmos, né? O castiçal, e existia também o altar de incenso. Porém, no santíssimo lugar existia somente um objeto, que era a arca da aliança. E sobre a arca da aliança era colocado uma tampa chamada propiciatório. Em cima da tampa existia 2 anjos, 2 querubins, 2 com asas, um tocando com a ponta com o outro. E a palavra fala que ali o Senhor derramaria a sua glória sobre o propiciatório do santíssimo lugar. Ali, sobre o propiciatório do santíssimo lugar,
lugar, o Senhor derramaria a sua glória. E foi o que aconteceu. Quando eles haviam terminado de construir todo o tabernáculo, a glória encheu o tabernáculo e ninguém conseguiu ficar de pé. Agora entenda, queridos, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, a Bíblia fala que o rei levou todos os utensílios do templo. Todos, não foi só um. Levou todos. E conforme algumas guerras, acredita-se não, certeza que a arca do templo do Senhor foi perdida. Então eu entendo, se o segundo templo que havia sido reconstruído não tinha a arca da aliança, então não tinha como ter a glória de Deus. Então como é que o Senhor profetiza para o povo? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Que templo que o Senhor estava falando? Que casa é essa que o Senhor estava falando? Sendo que essa segunda casa, nesse segundo templo, não tinha a arca da aliança. E a arca da aliança onde era derramada a glória de Deus. Também não poderia ser aquele templo, sabe por quê, queridos? Porque nos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é conhecido como o período neobíblico ou intertestamentário, que foi os 400 anos de silêncio do Senhor. Naquela época, nesses 400 anos, houveram muitas guerras. E conforme a profecia de Daniel, muitos reis e muitas nações ficaram sob o poder de Israel. Certo? Então, quando eles ficaram sob o poder de Israel, eles fizeram o que quiseram no templo. Eles faziam o que queriam. Faziam o que queriam. O rei chamado Ptolomeu Filadelfo, que era o rei egípcio, ele havia entrado no templo e havia profanado o templo. Ele julgou que poderia entrar no Santíssimo Lugar e oferecer sacrifício diante do Senhor. Enquanto isso era a função somente do sumo sacerdote. Então entendo, antigamente, no Velho Testamento, um pouquinho mais antes, quando alguém que não era o sumo sacerdote tocava o pé no Santíssimo Lugar, era fumegado, era morto. Antigamente, até mesmo o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo ou no templo com uma corda amarrada. Entrava no Santíssimo Lugar. Se ele demorasse além do tempo necessário, o povo sabia, vixe, morreu, vamos puxar. Foi fumegado. Você imagina agora, foi fumegado, morreu. Era desse jeito no Antigo Testamento. Aquele que entrasse no Santíssimo Lugar sem santidade era morto. E agora qualquer rei entra no Santíssimo Lugar e oferece. Então que glória é essa? Que templo é esse? Que casa é essa que o Senhor está profetizando através do profeta Ageu? Que glória é essa? Outra vez, o reinado da Grécia sobre Israel. Um homem chamado Alexandre o Grande, quem conhece? Foi um carrasco, maior conquistador do mundo antigo. Ele está entre os maiores conquistadores do mundo antigo, ele e Napoleão Bonaparte. O cara destruía tudo que via pela frente. Não tinha nada que ficasse de pé diante desse homem. E olha que ele não tinha conquistado o poder. O seu pai, chamado Filipe, que havia conquistado o poder e entregou para ele, porque ele havia morrido em uma das guerras. Alexandre o Grande entrou no templo e achou que podia. Convocou alguns sacerdotes e falou, não, agora vocês vão estar meu mando, vocês que vão sacrificar no templo. Virou brincadeira. Todo mundo pode entrar no templo. Virou brincadeira, todo mundo pode entrar no Santíssimo Lugar, todo mundo pode sacrificar o que quiser. Como assim mesmo? Sério? No ano de 175 a.C., a 168, um rei chamado Antíoco Epifânio, repita comigo, Antíoco Epifânio. Ele ficou bravo com os israelitas por causa dos seus rituais, por causa das suas festas. O que é que ele fez? Ele adentrou no templo do Senhor e sacrificou uma porca. Para quem não sabe, porco é um animal imundo para os judeus. Imagina, o templo do Senhor, o templo que havia sido reconstruído, agora o rei entra no templo e sacrifica uma porca. Se fosse eu que visse isso, falasse assim, meu Deus, mas o Senhor não falou que ia derramar glória sobre isso aqui? Mas o Senhor não falou que ia derramar a glória sobre esse templo? É a primeira coisa que a gente faz, né? Quando alguma coisa está errada, a gente pergunta logo. E aí, Deus? Não foi o Senhor quem falou? Deus falou assim, Deus está em silêncio há 400 anos. Para você entender que até para
enxertados. Para a nação amada, para o povo escolhido, para os filhos legítimos, aqueles da qual o Senhor Jesus veio, o Senhor ficou em silêncio. Imagina para mim e para você. Mas o povo não entende, né? Que nesse tempo de silêncio o Senhor está preparando mistério. O povo de Israel não estava entendendo. Ele fala bem assim: agora nós já não vemos mais os nossos sinais, já não vemos mais os nossos símbolos, já não há profeta do Senhor na terra. Esse foi durante os 400 anos. O povo estava a poder de outra nação. Mas só que no ano 5 antes de Cristo, um rei ou governador chamado Augusto César dá uma ordem. Ele fala bem assim: ei, agora eu dou um decreto que todos os povos, todas as nações e todo o povo de Israel, cada um precisa voltar para a sua terra, cada um precisa voltar para a sua casa. Para quê? Porque justamente vocês vão cadastrar cada um de vós. O que é que o governador estava pensando? Ó, eu vou fazer com que todos voltem, porque existem alguns que nasceram em outras nações, para recadastrar, para pagar imposto para a nação de Roma. Mas só que no ano 5 antes de Cristo, em uma casinha humilde, está um casal. De noite, a mulher está descansando e ela tem uma visão. Aparece para ela um anjo do Senhor. Você já está entendendo quem é? Amém. Aparece o anjo do Senhor. Fala bem assim para ela: ei, mulher, você vai ter um filho. Aleluia. Mulher, você vai ter um filho. E ela se assustou bem assim: mas eu não sou casada. Eu não sou casada. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Fazer esses negócios de casamento é pecado. Glória a Deus. Como o Senhor está falando que eu vou ter um filho? E o anjo fala bem assim: ei, o filho que você vai conceder não é um filho normal, não. O filho que você vai conceder não é esse relacionamento que você está pensando, não. Vai existir algum que vai te conceder esse filho, o Espírito Santo de Deus. Em 9 meses você vai entender o que eu estou falando. Agora você imagina uma mulher despojada, uma mulher que está prestes a casar, parece grávida. Eu fico pensando o que é que o povo não falava. Vai lá. Diz que era virgem. Diz que era virgem, nem casou e já comeu do pão. Nem esperou casar para fazer o banquete. Ah, está grávida. José fica assustado: vixe, meu Deus, será que ela me traiu? José fica desesperado e fala: ela me traiu, ela está grávida, eu nem compareci. Ela está grávida, nem casamos e ela já está grávida. E José fala assim: não, vou deixar ela só, vou largar. Vou deixar ela só. Vai sair da mesma forma. O anjo do Senhor aparece a José. Fala: José, toma jeito, homem. Vocês são meus. Aquela mulher é uma mulher boa. Você não ia casar com ela se ela fosse ruim. É uma mulher boa, é uma mulher de preceitos, de princípios. E o filho que está no ventre dela provém do Espírito Santo de Deus. O filho que está no ventre dela não é qualquer um, não. Ei, José, o filho que está no ventre dela vem para mudar toda a história da humanidade. E José fala assim: tá bom, eu entendi. E conforme o decreto do rei Augusto, eles voltam para Nazaré. Vamos voltar para Nazaré. Quando eles voltam, queridos, já está no período da gestação de Maria. Em uma cidade chamada Belém Efrata, conforme profetizado por alguns profetas, em uma manjedoura. Não dá tempo, eles não conseguem ir para o hospital. Né? Porque também não tinha. Eles não conseguem ir para o hospital. E ali, em uma cabana, em um lugar muito pequeno, nasce o homem mais poderoso da história. Glória a Deus. Fico maravilhado. Em uma cabana pequenininha feita de palha, nasce o homem mais importante que existiu desde o princípio do mundo. Por que desde o princípio? João capítulo 1, verso 1 fala o quê? Do princípio era o verbo. E o verbo, ele era o verbo. Ele estava com Deus no princípio, queridos.
E agora ele se fez carne. No ano 5 a.C., nasceu aquele cujo nome está escrito no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Nasceu no ano 5 a.C., nasceu. Agora nós vamos entender que tempo era. Jesus cresce, se torna homem, e uma vez quando ele está no meio do povo, alguns dos escribas que eram seus inimigos começam a falar de Jesus. E lá no livro de João capítulo 2, verso 19, se eu não me engano, o Senhor fala bem assim, olha, presta atenção no que eu vou falar. Jesus, ele fala bem assim, presta atenção no que eu vou falar. Em 3 dias, vós derrubai o templo, mas eu reedificarei em 3 dias. Que templo é esse que o profeta Ageu estava falando? Que templo é esse que o profeta Ageu estava falando? Olha o que Jesus fala. Olha, vocês vão derrubar o templo, mas eu, em 3 dias, reedificarei o templo do Senhor. O povo não entende e fala assim, esse cara está ficando doido. Esse aí diz que é profeta, mas veio de Nazaré. Nunca vi sair profeta de Nazaré, né? Nunca vi. E agora ele está falando que nós vamos destruir o templo e ele vai reconstruir o templo em 3 dias. Ó, nossos pais demoraram 46 anos para reconstruir o templo. E ele disse que vai reconstruir em 3 dias. Só se ele se multiplicar, né? Só se ele é rico, vai contratar um monte de gente. E isso ainda era impossível porque não existia máquina. Era braçal, era mão de obra, o povo trabalhava para reconstruir. E olha, e já era o 3º templo já. Por quê? Herodes havia reconstruído o